Bom, esse vídeo é sobre uma parte da logística que fala sobre o modal rodoviário. Então, o conceito de modal rodoviário, segundo o Ministério do Transporte do Brasil, classifica que é todo o transporte realizado sobre roda nas vias de rodagem, pavimentadas ou não para transporte de mercadorias ou pessoas, sendo na maioria das vezes realizados por veículos automotores, ônibus, caminhões, veículos de passeio, etc. O modal rodoviário é o principal meio de transporte realizado no Brasil. A partir da década de 1950, com a aceleração do processo industrial do século XX, a economia concentrou os recursos para o setor rodoviário, fazendo com que até o final do século mais de 60% dos transportes fosse realizado via modal. Então, já desde a história, o Brasil sempre está investido aí na via, no modal rodoviário, né, e pouco no modal ferroviário. As primeiras estradas brasileiras surgiram em meados do século XIX, porém apenas em 1932, durante a Era Vargas, ocorreram as ampliações da malha rodoviária, com a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DNR, em 1937. Desta forma, a rede rodoviária foi se tornando a principal via de transição de cargas e passageiros pelo país. O transporte rodoviário é caracterizado pelo uso de veículos como caminhões e carretas realizados em estradas de rodagem. Estes podem ser realizados em território nacional ou internacional, ou seja, utilizando estradas de vários países na mesma origem. O modal rodoviário, sendo utilizado no território nacional, costuma ser nomeado como transporte doméstico, em que corresponde ao percurso entre o porto e o embarcador, ou consignatário. Nesse percurso, o modal rodoviário é utilizado para o transporte de produtos industrializados, por possuírem um maior valor agregado e também em função da confiabilidade que apresenta. No entanto, produtos agrícolas como a soja também são transportados frequentemente pelas rodovias, com maior frequência em épocas de safra, mas principalmente devido à falta de capacidade das ferrovias e de outras características dos demais modais de transporte que viabilizam a utilização. Então, o correto seria que todos os tipos de grãos, né, como a soja, fosse transportado ou pelas ferrovias ou pelo modal fluviário, né, que é pelos rios, sendo que o Brasil tem bastante rios aí para ser navegado. Já o transporte internacional de cargas é realizado por empresas credenciadas pelo DNR, que utiliza estradas de vários países, ou seja, tanto em importações quanto em exportações. E no território brasileiro se evidencia essas transações com países da América do Sul. Modal rodoviário no mundo e no Brasil. Segundo os dados da Confederação Nacional de Transportes 2008, o transporte rodoviário detém a maior participação na matriz de transporte de cargas no Brasil, com 61,1%. Porém, estes dados não mostram a realidade da estrutura modal no país, pois devido à falta de infraestrutura adequada, nem sempre é utilizado o modal mais adequado ao tipo de carga transportada, diante da falta de disponibilidade de outros modais, e por isso o embarcador acaba utilizando o modal rodoviário. Então, o modal rodoviário acaba sendo um meio de transporte mais utilizado, só que não é o viável. Pela falta de infraestrutura e devido ao custo também. Esse é um dado que mostra esses países, a Rússia, o Canadá, a Austrália, os Estados Unidos e a China, que consequentemente têm quase a mesma extensão territorial, né? E todos eles usam outro tipo de modal que prevalece, no qual o ferroviário, né? Que no Brasil também seria o viável, o ferroviário, o aquaviário e depois o rodoviário, né? Mas é invertido. Então, mesmo ainda sendo o meio mais usado para transporte, as rodovias no Brasil, infelizmente, ainda se encontram em condições precárias e atrasadas, trazendo muitas desvantagens tanto para a empresa como para o cliente final, gerando alto custo do produto, no qual a gente acaba pagando um produto muito alto. As características do transporte rodoviário. Então, ele possui a maior representatividade entre os modais existentes, adequado para curtas e médias distâncias, no qual não é utilizado no Brasil,
que a gente usa para longas distâncias, perdendo até cargas, né? Baixo custo inicial de implantação, alto custo de manutenção, devido às estradas precárias que a gente presencia por aí. É um modal muito poluente, que impacta o meio ambiente, né? Segurança no transporte comprometida devido à existência de roubos de cargas e serviço de entrega porta a porta. Essa é uma vantagem que ele tem. As outras características são a maior flexibilidade, transporte por velocidade moderada, os custos se tornam altos para grandes distâncias, tempo de entrega confiável, se no caso não tiver trânsito, né? Baixa capacidade de carga com limitações de volume e peso, muitas vezes não é respeitado, né? Infelizmente, e integra todos os estados brasileiros. Isso é uma vantagem porque o modal ferroviário ainda não tem essa capacidade. Então, existem algumas vantagens no modal rodoviário. Por mais que não seja o modal mais ideal para o Brasil, né? Ela apresenta algumas vantagens, sendo elas a rapidez na entrega de curta distância, vendas na condição porta a porta, menor manuseio de carga, integração das regiões, uso de embalagem mais simples, simplicidade em relação ao funcionamento. Agora, as desvantagens são inúmeras, né? Mas a gente só citou algumas, que são fretes caros, limitações de capacidade de carga, que no modal ferroviário você pode colocar bem mais carga do que no rodoviário. Modal muito poluidor, quantidade excessiva de veículos, que ajuda a promover mais transtornos no trânsito, né? Custo elevado de sua infraestrutura, tanto na rodovia como para manutenção dos caminhões, né? E alta manutenção de estradas e construções de novas vias. Bom, a situação das rodovias no Brasil não são tão favoráveis, né? Segundo a Confederação Nacional do Transporte, em 2010, 60,1% das principais rodovias do país apresentam problemas. A pesquisa avaliou 98.475 km de estradas federais e estaduais sob administração pública ou de concessão, o que equivale a 48,4% do total de vias asfaltadas no Brasil. Ainda tem esse problema que tem vias que nem asfaltada é ainda no Brasil. Conforme a pesquisa da Confederação Nacional de Transporte de Rodovias, ressalta que em 2011, 57,4% da malha pesquisada foi classificada como regular, ruim ou péssima. Motivos são problemas de sinalização, pavimentação ou geometria da via, que são incorretas ou falhas. Fatores que resultam em maiores custos com combustível e manutenção dos veículos. Já em 2012, esse número saltou para 62,7%. A distribuição da classificação dos 95.707 km avaliados teve a seguinte configuração: ótimo 9,9 km, bom 27,4 km, regular 33,4 km e ruim 20,3 km. Então, no estado de ótimo, muito baixo referente ao estado de ruim, e o péssimo é 9 km, né? O mesmo estudo da CNT revela que as rodovias administradas pela iniciativa privada, como em Anguera e Castelo Branco, são as melhores do país. Essa atual estrutura tem enormes implicações sobre o setor de serviços e comércio, tanto para o mercado interno quanto externo, pois se levarmos em consideração a dimensão do Brasil, o transporte que deveria predominar seria o ferroviário, como na maioria dos países de tamanhos semelhantes, conforme o dado que eu mostrei anteriormente, realizado em 2011. Apesar de ser o seguinte meio de transporte mais caro, só perdendo para o aéreo, o transporte rodoviário tem suas qualidades que foram discutidas acima. Para que essas qualidades sejam aproveitadas de maneira eficiente, é necessária uma boa infraestrutura, o que no caso do Brasil, além de não ser verdade, os investimentos feitos para reverter a situação são raros e ineficientes, o que sugere que o Brasil está deixando de lado as rodovias e priorizando outros meios de transporte, que no qual infelizmente não é verdade. Não investe nenhum e nem em outros meios de transporte, né? Os investimentos em ferrovias ou portos são escassos e raros se comparados aos rodoviários. Fica evidente que as condições das rodovias são extremamente ruins.
o que influencia diretamente o preço do frete, pois deteriora mais rápido os pneus dos caminhões, né? Assim como todo caminhão, aumentando o custo da manutenção geral. Aumenta o tempo de viagem, diminui a segurança e pode até mesmo aumentar o uso de combustível. Isso tudo acarreta no preço final do nosso produto, que no qual a gente acaba pagando, né? Também são relativamente frequentes os casos de acidentes, diretamente vinculados com as condições da via, assim como também são frequentes os roubos de carga, que acarretam grandes prejuízos, assim como em uma baixa segurança do transportador. Existem rodovias no Brasil em ótimo ou bom estado de conservação, no entanto, a grande maioria é sobre concessão, sendo assim acaba tendo que pagar pedágio e o custo do transporte fica bem mais caro. As considerações finais é que vivemos em um país vasto em extensão territorial, e por mais que a tecnologia tenha chego para facilitar os processos, ainda em pleno século XXI, o Brasil é o país que utiliza o modal rodoviário como um dos seus principais meios de transporte, que no qual é errado, não deveria ser o principal, deveria já existir outros meios de transporte, né, os outros modais bem mais desenvolvidos. O ideal seria que o país começasse a investir na recuperação do modal ferroviário e na implantação do modal hidroviário, tornando-os assim modais de referência no transporte brasileiro, pois estes são meios de transporte que poderiam diminuir o tempo de locomoção e também o custo do produto para o consumidor final. Bom, esse foi só o tema sobre logística, sobre o modal rodoviário.